Olá, eu sou Gisele Borges, da Insight, e hoje estou aqui para continuar a nossa conversa, lembrando que a Insight é uma escola que traz, além de desenvolvimento profissional, ela também foca no desenvolvimento pessoal. Então, lembrando aqui da nossa jornada Insight, no nosso primeiro episódio, a gente falou de comunicação assertiva. E hoje, gente, eu tenho aqui a Franciele Martins, que é a gestora de planejamento do Grupo Miura, e tenho aqui também a Marcianita Lopata, que é a gestão de RH do Comesp, certo? Então, gente, hoje eu trouxe aqui um foco que é bem interessante e vamos falar de inteligência emocional. Eu quero ver o que vocês acham disso, qual a informação que vocês têm para trazer para nós, né? E, principalmente, qual é o foco que nós vamos conseguir fazer, aliás, como nós vamos conseguir juntar a comunicação assertiva com a inteligência emocional. Vamos começar? Fran, fala um pouquinho pra gente, como que você começa a falar para nós dessa ligação da comunicação assertiva com a inteligência emocional? Bom, comunicação ela tem que ser assertiva, né? Uhum. E como falar de comunicação assertiva sem tocar na emoção? Uhum. A inteligência emocional nada mais é do que você agir de uma forma inteligente usando as suas próprias emoções. Nós somos seres dotados de sentimentos e de razão. E muitas vezes o sentimento ele vem além da razão. Uhum. E a inteligência emocional vem na questão de você pensa, você sente, mas você transmite isso adequadamente para as pessoas que estão te ouvindo de uma forma que elas consigam compreender. Então, é uma vivência social. Se comunicar e se autocontrolar e autoconhecer é você estar inserido socialmente, né? Tá, e quando a gente fala de estar inserido socialmente, é interessante a gente começar a nos olhar no nosso trabalho, na nossa família, na nossa comunicação com os nossos amigos e linkar, né, a nossa questão, a nossa inteligência emocional nesses momentos que a gente se comunica com todos esses campos que eu coloquei aqui. Certo? Então, não é ou seja, está totalmente ligado. E o que vem a ser inteligência emocional? Fala para nós, Marcianita, você como gestora de RH, acho que deve ter aí muita informação interessante para passar para nós. Não há como se falar em comunicação assertiva sem a inteligência emocional. Uhum. Então, eu preciso comunicar, eu preciso ter controle das minhas emoções para comunicar de forma assertiva, mas eu também preciso estar preparada emocionalmente para que a pessoa que está me ouvindo possa não ter inteligência emocional. Enquanto RH, é um desafio diário fazer uma comunicação assertiva, porque nem sempre o outro tem controle das suas emoções. Afinal de contas, inteligência emocional é ter controle de suas emoções, para compreender de fato o que o outro quer dizer e o cenário em que aquela situação está acontecendo. E na prática, você consegue trazer essa informação que você passou para nós, assim, na prática? São inúmeras situações, e sem citar uma situação específica, mas algo que é muito comum dentro do RH, que por vezes é o processo de desligamento. Então, conseguir manter o controle, a inteligência emocional, ter controle emocional e trabalhar um processo de desligamento, por exemplo, é algo muito difícil. Algumas pessoas, elas têm o conhecimento que elas estavam ali por um período específico, para algo especial, para um projeto, e que aquilo tinha começo, meio e fim. Outros, não, eles são realmente surpreendidos, né, pela notícia de desligamento e acabam descontando a frustração em quem está só reportando. E aí precisa, da parte do gestor, ter muita inteligência emocional para conseguir contornar a situação e compreender como aquele ex-funcionário agora está se sentindo. E quando a gente está discutindo e falando aqui, parece muito fácil, né?
Por quê? Porque existe uma maturidade, porque existe uma experiência, né? Mas na vida prática não é assim não que funciona. Quando você consegue desligar, quando você pode desligar, é uma coisa. Mas eu me lembro que quando eu iniciei a minha carreira, a minha colega de trabalho era a filha do diretor. Aí você fala assim, nossa, a filha do diretor, ela deve ter muitos benefícios com relação a isso. Eu não via dessa forma, pelo contrário. Eu lembro que qualquer coisinha que ela fazia, ele chegava e cobrava ela como filha, não como colaboradora. E quando ela fazia as coisas certas, não fazia mais do que a obrigação. E eu, sinceramente, não queria estar no lugar dela. Então, quando você fala em pessoas que não têm vínculo, existe o desligamento, existe a dor do desligamento, a falta de compreensão, mas eu acho que é mais difícil ainda no caso dela que trabalhava com o próprio pai, que era pai e diretor, gestor ao mesmo tempo. E aquela relação conturbada, ou se ela ficava chateada com alguma colocação dele durante o dia, ela levava aquilo para casa. Devia ser muito difícil estar no meio dessa situação. Isso, e o comportamento dele, ele estava misturando ali um comportamento dele como gestor e como pai. Tinha muito excesso na função gestor, né? É isso? Tinha, porque conosco, que éramos funcionários normais, ele era muito gentil, ele era muito amável, não tinha aquela questão da chamada de atenção. Uhum. Então, não queria estar na pele dela. Talvez o excesso de preocupação que ele tinha em não tratar ela de forma como se ela fosse a preferida, ele queria tanto tratá-la de forma igual que ele acabava sendo rude demais com ela. E assim, nesse momento, se dependendo do modo como a gente olha para o comportamento dele ali, ele estava fazendo isso de uma maneira que ela fosse a melhor, exigindo que ela fosse a melhor e era tivesse... de forma inconsciente, isso, na realidade, exato. né? Porque a gente exige dos nossos filhos, né? Aí você exige do seu filho dentro de um posto de trabalho, ao mesmo tempo que você quer que ele cresça, e você quer que ele cresça muito rápido, porque ele tem que ser melhor porque é seu filho. Você não pode, como a Márcia citou aqui, colocar ele como diferente, né? Só porque ele é seu filho. Então, eu não sei até que ponto vale a pena a gente ter pessoas em empresas familiares. Pelo menos as minhas experiências com isso, elas não foram boas nesse sentido. Certo. E esse pai, esse gestor, ele não tinha consciência do modo como ele estava se comportando ali. Ou seja, na verdade, o controle dele, a inteligência emocional dele nesse momento... Ele tinha que desenvolver a inteligência emocional. Ele tinha que desenvolver muito, eu acho que a gente chega nesse ponto. E né? Esse desafio de desenvolver a inteligência emocional, quando existe um tratamento ali, uma relação de amizade ou de família, é muito difícil. A inteligência emocional, ela acaba sempre pedindo licença, digamos assim, porque ainda as pessoas não conseguem separar relações pessoais de relações de trabalho. Inclusive, é comum em algumas empresas a proibição de relacionamento amorosos dentro da empresa, exatamente porque sabemos que não há como se falar inteligência emocional quando existe um problema pessoal nessa relação. Uhum. Alguém teve alguma experiência de casal, assim, nas empresas? Eu já tive uma experiência, e assim, na verdade, algumas, né? Bastante tempo no mercado. Era muito interessante que um dos casais... Gente, eles eram absolutamente profissionais. Tanto que eles se chamavam pelo nome, ponto final. Quando chegava assim, sabe, tinha aquela forma de olhar, de conversar, como se fossem absolutamente profissionais. E eram profissionais. Isso eu achei incrível, porque tinha que ter um controle emocional muito grande. Porque, às vezes, tinha alguma situação assim que era... necessário discutir uma situação, e era impressionante o autocontrole dos dois ali. E muito bacana, porque assim, na porta, sabe quando você sai? Era sair as mãos, eles davam as mãos, lá dentro eles nunca, de dar as mãos, de ficar muito próximo, foi bem, bem interessante. Eu vejo isso como um casal tinha, pelo menos dentro da empresa,
né, conseguiam colocar a inteligência emocional ali naquele momento. Claro que tem que depois, ter um autocontrole muito grande, né? Só que, assim, depois a empresa já mudou, não podia mais, né, ter um casal dentro da mesma empresa. Até porque não é todo mas mundo, você né? pensa, eles estavam bem naquele momento. E Uhum. quando tudo está bem, está bem. Faz tivessem... sentido. Exatamente. É Porque assim, sabe interessante. aquela história assim, você conhece o seu esposo, você conhece seu marido, quando você se Aham. separa? Eu posso falar porque eu me separei uma vez e te digo que o relacionamento é bom enquanto dura. Então, eles estavam bem, a empresa não teve problema porque eles estavam bem. E no Uhum. momento que eles não estão mais bem? Então, você se autoconhecer ou você se colocar no lugar do outro são características primordiais para o desenvolvimento da inteligência Uma emocional. empatia. Exatamente, ter essa empatia. Então, a gente sempre tem que colocar esses dois pontos como evidentes, né? Empatia, entender o outro, não significa que você vá sentir o que o outro sente. Porque os nossos sentimentos, eles vêm de acordo com as nossas experiências, com as nossas vivências e até mesmo com o nosso estilo de ser. Mas você tenta, pelo menos, se colocar no lugar do outro e entendê-lo. Então, eu vejo nessa situação que a empresa entendia o lado deles, eles entendiam o lado da empresa, mas nem sempre é assim que acontece, né? E daí, o RH tem que entrar em favor, colocar as políticas em ações para que o ambiente de trabalho, ele seja bom para todos, né? E eu posso compartilhar aqui uma situação onde havia um relacionamento interno, né, entre pessoas que havia grau de subordinação entre elas. Então, o homem, ele era chefe, era superior a esta pessoa, a mulher, e havia uma discussão muito grande sempre sobre trabalho, uma cobrança excessiva, e por vezes eu ouvia relato que aquela cobrança do horário comercial, ela ia para casa. E aquilo acontecia, assim, pelo final de semana inteiro. Então, não havia inteligência emocional e não sabiam a hora de desligar. Que horas eu falo de trabalho, que horas eu falo de família. E mesmo com o posicionamento do RH, que aquilo não era saudável, que eles precisavam ter um certo controle, e não havia nenhum pedido do RH nesse momento que um dos dois saíssem da empresa, foi uma determinação do homem ali da relação demitir a namorada para conseguir seguir com o namoro. Mas olha só que interessante, ele mandava na empresa, mandava em casa e queria demiti-la? É o sonho de todo homem mandar, gente! E foi exatamente isso que aconteceu. É verdade, faz sentido. E agora você me lembrou, o meu esposo, ele tinha uma empresa, e aí a nossa filha foi trabalhar para ele. Gente, ela durou 3 meses e ela foi demitida. O meu filho de 8 anos fala que vai trabalhar com a mamãe. Mal sabe ele que negociação ele tá fazendo. Mas é muito interessante, porque aí tá ligado à inteligência emocional. Né? E assim, até hoje, depois de tantos anos, assim, ela fala, gente, ela tinha o quê? 17 anos de idade, primeiro emprego, né? E ele foi, assim, extremamente exigente com ela. E até hoje ela fala desse, não, eu aprendi. Eu aprendi aquele dia que meu pai me demitiu. Eu aprendi, não, eu tinha que ter que... Eu não me lembro, era alguma coisa de alguém que ligou e ela tinha que ter anotado, né, a informação, ela não anotou, ele perdeu, enfim. Não, mas foi um detalhe, assim, que para ele foi... Para ele foi difícil, mas ele agiu com a razão, né? E quando você tem filhos, sobrinhos, irmãos ou parentes trabalhando que são mal vistos por outros colegas e porque eles não desempenham bem, claro, e aquela pessoa que tem o poder da demissão não faz porque vai criar problema familiar, porque vai ter que encontrar no almoço de domingo. Então, para se contratar alguém que esteja no seu ciclo familiar, tem que ter uma maturidade muito grande. E eu penso que essa maturidade, ela tem que ser construída, né? Porque a gente não nasce perfeito, né? A gente vai desenvolvendo nossas habilidades, tanto físicas quanto emocionais, no decorrer da nossa carreira, né? Então, quando eu olho lá atrás a Franciele, que começou a trabalhar naquele hotel que a gente trouxe, aquela história lá no primeiro encontro, eu também me lembro que eu não conseguia separar a pessoa da ocorrência, né?
E não falando mal do nosso departamento comercial, mas isso também aconteceu com o nosso departamento comercial. A gente recebeu um evento e esse evento era composto por um grupo grande, hotel lotado 100%. Vejam como eu trabalhava, gente. Na primeira vez estava lotado, dessa vez estava lotado também. E eu sei que os hóspedes foram acomodados, teve lista, estava tudo bonitinho, tudo organizado, o processo ok. E lá pelas 10h30 da noite, era o momento deles se recolherem, porque eles fizeram um evento, fizeram um jantar, nesse jantar tinha bebida alcoólica liberada, tudo, e eu fechando meu caixa porque eu queria ir embora, né? Lógico. De repente chega um senhor no balcão pedindo o quarto dele. Só que todo mundo já estava alocado, todo mundo já estava ali dentro. E aí a gente, tá, mas qual é o nome do senhor? Ah, é fulano de tal, porque eu sou o organizador do evento. Quando veio aquela, eu sou o organizador do evento, eu quero um quarto, eu já pensei, tá feita. A confusão está feita. Literalmente. E já deu ali Nosso departamento comercial entendeu que ele morando em Curitiba, ele iria voltar para casa, mas ele queria ficar com o grupo. Quando ele soube que não tinha quarto, esse homem esbravejava e literalmente babava com palavras assim que não dá para repetir aqui, claro. E nesse momento eu entendo porque aquele balcão da recepção era tão grande, porque ele faltou bater na gente. Sabe qual foi a minha reação naquele momento? Aquela carinha de gatinho do Shrek, lágrimas. Comecei a chorar, porque ele estava me ofendendo, eu não tinha culpa daquilo, eu não consegui conter essa emoção. Literalmente, ainda bem que eu tinha um colega, guarda-roupa 2x2, que falou assim, deixa que eu resolvo isso. Eu não quis nem discutir, né? Fui chorar lá atrás, escondida. E hoje, eu olho para trás e penso assim, se você brigar comigo, se você gritar comigo, por qualquer problema, por qualquer ocorrência que seja, as lágrimas não vão acontecer de volta, porque eu vou pensar assim, não é comigo. Essa pessoa não teve um bom tratamento, essa pessoa não teve um dia bom, e hoje isso não me abala mais. Então, é uma construção, né? Sim, e foi uma situação onde faltou inteligência emocional dos dois lados. A organização da parte dele, que era o organizador do evento, deveria ter se colocado na lista. Certo. Falta de inteligência emocional da parte dele por te cobrar de uma maneira ofensiva e a falta de inteligência emocional da sua parte naquele momento por chorar. De não conseguir dividir que aquilo era uma situação de trabalho e não era com você pessoal. E tem uma situação que eu sempre brinco quando eu estou com turmas que estão aprendendo sobre inteligência emocional, que é assim, se você ainda não saiu da sua mesa para chorar no banheiro, tá errado a tua forma de trabalhar. Ah, que interessante! E vai acontecer. Então, a gente fala muito, é necessário ter inteligência emocional, mas ela se desenvolve. E como que a gente desenvolve? Como que a gente aprende? São as situações, são os momentos em que vamos nos sentir frágeis e aí não tem problema, você levanta, segura na frente, né, da pessoa, do colega, do gestor, sai um pouquinho e volta. E na próxima vez, você já vai estar mais forte, isso não vai acontecer de novo. E são essas situações que vão fazer com que você também perceba o seu desenvolvimento ao longo do tempo. Mais de 20 anos de carreira, já presenciei muita gente chorar. 20? Com essa carinha aí, parece que tem 5, 6, 22 ainda bem que a experiência... E eu já fui aqui, chorei no banheiro, eu já fui aqui, chorei no momento que algo estava acontecendo. Sinceramente, quem nunca? Gente, eu também já chorei. Uma situação assim, que eu me lembro, que eu perdi totalmente o controle emocional, que eu ainda nem tinha. Pouquíssimo tempo de experiência, e aí um gestor cobrou uma organização, eu era auxiliar de RH, uma organização de pastas por ordem alfabética, e por algum motivo tinha uma confusão ali entre K e L, e ele, cheio de controle emocional, chutou a gaveta do arquivo, e eu que nem acessava os arquivos, me acabei chorando assim de não conseguir trabalhar no dia seguinte. E é uma situação que aí você fica com muita vergonha de voltar, porque você quer falar, mas não fui eu que desorganizei o arquivo, eu nem mexi aí. Mas não cabia a mim realmente fazer nada. Se eu tivesse inteligência emocional, eu ia ignorar o fato, porque não é comigo o assunto, né? Ia rever o alfabeto, porque quando a gente aprendeu o alfabeto, não existia essa bendita letra K.
E era um lugar que tinha, assim, só Caio 3 com K naquele lugar. Nossa! Então, assim, são situações que acabam nos marcando. Então, o que eu aprendi com aquilo? Eu não vou me importar com situação que não é minha. E outra, eu aprendi como não ser. Porque ver o comportamento, aquela alteração, aquele chutar sabe quando ainda usavam aqueles arquivos de metal bem barulhento? Ver uma pessoa chutando um arquivo porque tem uma confusão de letras ali, foi, assim, chocante e também serviu de lição. E olha, gente, isso eu acho, assim, muito interessante. Porque o chorar, por que você chora? Porque aquilo mexeu com você ali, né? Aquele chute, aquilo pode ter, de repente, trouxe em você uma situação que você já tinha passado, enfim, e você jogou pro teu pessoal naquele momento. Mas olha que interessante o depois, como você comentou. Quem que estava fora do controle? Ele. Mas ele deixou uma situação ruim para todo mundo, Exato, né? né? Ele estava. Então, quando você vê, quando você percebe isso, você muitas vezes, quando você já tem inteligência emocional, você consegue separar isso. Você fala, poxa vida, não é para mim, né? E não hoje... é para mim. E muitas vezes é interessante porque você acaba ligando em você, em questões que estão dentro de você, né? E eu acho que a convivência também, ela ajuda bastante, né? Uhum. Porque quando você olha aquela pessoa, você fala, hoje não é o dia de eu falar com ela. Ah, verdade. Você já começa a fazer a leitura corporal, né? Tem isso. E eu também trago para essa questão cultural do tipo assim, eu não vou chorar na frente dos outros, eu não vou chorar no trabalho, porque alguém me proibiu de chorar algum dia. Sabe aquela história assim, não, principalmente com os meninos, não chora que é feio, não chora que você é homem. Então eles já vêm com aquela história, não posso chorar, não posso chorar, não posso chorar, não posso chorar. Na realidade não é um desenvolvimento, é uma repreensão, você reprime aquela pessoa ali. E daí eu volto pro meu filho mais uma vez, eu falo assim, não é feio chorar não. Vai lá, chora o tanto que você quiser agora, tira essa frustração para fora, para lá na empresa, lá na frente, ele não resguardar e não fazer isso lá, para ele estar mais preparado, né? Então também acho que é uma questão muito de cultura e aprendizado trazido de casa. E aí eu fico pensando que a gente já falou de várias questões aqui, né? Olhando para o pessoal, olhando para o profissional, olhando para as pessoas que têm controle, que têm inteligência emocional, gente que não tem, gente que desenvolveu. Se vocês puderem falar um pouquinho do desenvolvimento da inteligência emocional, o que vocês falariam assim para nós? Dicas para falar da inteligência emocional, do desenvolvimento de vocês. Acho que fica mais... Olhar para você é a primeira coisa, conhecer seus limites. Ah, perfeito. Vou dar um exemplo bem prático, assim, eu não suporto falta de educação. Eu não gosto de ver ninguém tratando de ninguém mal. Eu sei que se eu estiver num ambiente onde uma pessoa esbraveja, xinga ou menospreza a outra, isso vai me incomodar a um ponto que vai me tirar do meu centro. E me tirando do meu centro, eu vou ser tão ruim quanto aquela pessoa que está fazendo aquilo que eu não gosto. Então, aquela coisa de você sair, tomar um café e você não estar naquele ambiente no qual você não suporta, é uma forma de inteligência emocional. É você se autoconhecer. É você olhar para você e falar assim, qual é o meu limite? Aonde eu vou explodir? Para que isso seja evitado e para que você não consiga, para que as outras pessoas não consigam tirar você do seu centro. Porque, olha, tentam. Tentam. Era exatamente isso que eu iria falar. Não temos como falar em inteligência emocional sem, antes de tudo, falar em autoconhecimento. É muito importante. Cada um traz uma carga da criação, de convivência, de costumes regionais. E aí, você precisa se autoconhecer. O que é comum, é aceitável numa reunião em São Paulo, por exemplo, não é comum e aceitável numa reunião em Curitiba, para quem é um curitibano nato. Então, é necessário autoconhecimento. Eu sei o que vai me chatear, eu sei o que me incomoda, eu preciso desenvolver algumas técnicas para sair disso, eu posso sair para ir ao banheiro, eu posso ir tomar um café. E se não tem como fazer nenhuma dessas coisas, então que eu leve uma garrafa de água comigo e quando algo me chatear, eu me concentre em abrir e fechar a garrafa, que já ajuda muito. Muito bom. Então, primeiro passo, autoconhecimento,
para desenvolver inteligência emocional e aí para uma comunicação assertiva. Muito interessante. E eu acho que buscar o conhecimento também, porque assim, a gente vem de uma era, não é a era da Insight, né? Mas a gente vem de uma era onde as pessoas buscavam ser boas tecnicamente falando. Então elas queriam aprender matemática, elas queriam aprender português, de repente a gente vai para uma área contábil, para uma área administrativa, para uma medicina, e sempre focando em ser tecnicamente bom. E as escolas não trazem isso de você ser emocionalmente bom, porque 50% é conhecimento. E isso, se você treinar... Então, vou abrir e fechar essa garrafa de água. É um treinamento do seu auto-ser, do seu autocontrole. Então, você aprender, você ler o ambiente, você buscar ser uma pessoa melhor a cada dia e se autoavaliar no final do seu dia ou no final de uma ocorrência que foi ruim, administrar os conflitos ao invés de evitar os conflitos também é o caminho, né? Também é o caminho. Faz muito sentido. E quando a gente fala de autoconhecimento e também dessas questões emocionais, a gente sabe que as nossas crianças não têm, né, não são preparadas para isso. Não é? Muitas vezes a gente vê assim, na família ou até mesmo na escola, você tem que aprender apenas as questões como você colocou, né, Fran? A parte de matemática, disso, mas deixa de se olhar, de perceber e de identificar a maneira como você perceber a sua personalidade, né? E isso eu acho muito importante, você se perceber nesse sentido. Porque na empresa vamos ter pessoas totalmente diferentes, que vêm de lugares diferentes, que tiveram infâncias... Cada um teve a sua infância, cada um teve as suas questões, e aí pega todas essas pessoinhas e coloca dentro de um quadradinho dentro da empresa e fala assim, né? Vamos lá, vamos trabalhar, vamos produzir. E assim, é importantíssimo a gente olhar para o lado emocional, porque vem de todo esse nosso preparo, né? De tudo que a gente viveu ali até o momento. E é uma questão de adaptação. E tem que olhar, né? De se adaptar, porque, por exemplo, nós criticamos os nossos filhos porque nós achamos que o nosso modo de criação e a nossa infância foi melhor que a deles, né? Mas se você olhar para os nossos pais e ouvir a conversa dos nossos pais, eles também vão achar que o tempo deles foi melhor. E hoje, se você não dá um celular na mão do seu filho, você exclui ele automaticamente da sociedade. Então, vem uma adaptação dos dois lados. Eu acho, sim, que as crianças de hoje não têm a mesma infância que nós tivemos, que nós consideramos que era mais feliz. Mas se a gente pegar esse serzinho hoje, tirar ele da frente do jogo eletrônico, tirar ele desse mundo e colocar lá no nosso mundinho onde a gente era feliz, será que ele vai ser feliz? Então, nós também temos que nos adaptar ao modelo que o mundo se tornou. Então, é uma questão de adaptabilidade, né? Com certeza. Com certeza. Então, você agrega conhecimento, você se adapta. Mas você tem que ter a vivência para conseguir fazer isso, né? Com certeza. Não há como separar, quando a gente fala em inteligência emocional, as experiências da vida pessoal das experiências da vida profissional. Elas vão refletir o tempo todo. Aquela semana que você está super feliz no trabalho, você vai estar mais contente, mais leve em casa. Quando também você tem uma semana mais pesada, uma semana de finalizar metas, prazos, talvez você chegue em casa um pouquinho mais irritado. E se você está com um problema em casa, uma doença, algum incômodo, seja qual for, pode ser que a tua produtividade também caia um pouquinho, o teu comportamento até com o teu colega de trabalho não seja o mesmo. E você percebe quando você está ali um tempo trabalhando com a pessoa, poxa, hoje ela chegou bem, olha, hoje melhor, vamos deixar quietinha porque eu acho que ela teve um final de semana difícil. E são as nossas experiências diárias que nos constrói o tempo todo e que constrói a nossa inteligência emocional. Então, essa percepção do outro é muito importante. É a percepção do outro, porque eu lembro do rapaz lá esbravejando, gritando comigo e eu chorando. Hoje, se alguém começar a esbravejar, chorar e gritar comigo, eu vou dar as costas. Vou deixar falando sozinho e sem peso na consciência. Porque vou pensar, o problema é com ele. Depois eu resolvo o problema
dele, Uhum, mas não que são ele coisas tá diferentes. sentindo. São coisas O totalmente problema com diferentes. ele, olha a diferença. O problema com ele e o problema dele. Muito interessante. Eu me lembrei, quando você falou em esbravejar, de um local que eu trabalhei, onde haviam muitos argentinos. Uhum. E eles se xingavam nas reuniões de planejamento, eles se xingavam, eles brigavam horrores. Assim, que pra mim era uma ofensa o que um falava pro outro. Acabava a reunião e eles falavam assim, vamos almoçar em tal lugar? Não, hoje é você que paga e é em outro lugar. E eles saíam, às vezes, um batendo nas costas do outro. E eu falava, gente, que cara de pau, eles estavam brigando. Porque naquela época, naquele cenário, se alguém falasse uma frase daquelas pra mim, era inimizade pro resto da vida. Era o começo da minha vida profissional. E hoje eu penso, poxa, que admirável é a inteligência emocional deles. Porque as coisas só funcionavam dentro do trabalho deles. Se um gritasse com o outro, e funcionava. Mas saiu da sala de reunião, estava tudo bem. Então, exemplo de inteligência emocional, para mim, foi ter trabalhado com argentinos. Nossa, que interessante. E ela colocando isso, eu geralmente coloco pro pessoal que tem reuniões comigo, que tem problemas, gente. Não vamos dizer que não existem problemas, porque se não existissem problemas, nós não precisaríamos estar resolvendo esses conflitos e não precisariam da gente. Mas eu coloco para eles assim, gente, a gente tem que resolver aqui dentro. Essa sala de reunião foi feita para que a gente coloque todas as cartas na mesa, para que a gente coloque todos os sentimentos, porque os sentimentos eles não podem ser segregados do ser, o que vocês estão sentindo e o que vocês querem passar com isso. Daqui para fora, se falarem desse assunto ou se continuarem essa reunião, a gente vai considerar uma rádio peão, porque tem que ser formal. Tem que ser formal e tem que resolver ali. Então, sim, isso é inteligência emocional, Márcia. Muito interessante. E assim, nessas empresas que vocês estão colocando a experiência de vocês, a importância de um líder. Pois é. Uma das características muito importantes, né? Ser inteligente emocionalmente, né? Porque a gente percebe que as pessoas não vêm com esse autodesenvolvimento, muitas vezes, óbvio. Não vem com inteligência emocional. Então, se a gente for pensar, nós temos que ter líderes que estejam preparados para poder estimular essas pessoas a se autoconhecer. Exato. É verdade isso? Faz sentido? Faz todo sentido. O líder precisa ter inteligência emocional, saber desenvolver e também ter conhecimento técnico. Não há como ser respeitado enquanto líder se ele não tiver conhecimento técnico e inteligência emocional. E uma coisa bem interessante, né? Existe a liderança que o pessoal chama de nata, né? Essa pessoa é um líder nato, ele influencia os seus colegas. Mas se ele não souber como usar essa inteligência nata, de nada adianta, né? Porque nós somos seres que somos construídos de genética, aquilo que a gente ganha dos nossos pais, dos nossos avós, mas o meio também nos constrói. Então, é 50-50. Então, aquela liderança nata, se não for trabalhada, de nada vai adiantar, porque eu tenho os outros 50% para desenvolver. Além disso, vem a técnica que eu tenho que aprender. Então, é muito importante que o líder nato, ou aquele que não é líder, que é possível hoje você desenvolver a liderança com técnicas, com desenvolvimento de comportamento, ele passe por um processo de formação. Ou seja, a gente volta, como nós falamos na nossa conversa anterior, o eu nasci assim, você sempre assim, a síndrome de Gabriela, né? Então, foge um pouquinho disso. Você pode até ter uma certa maneira que você trouxe da tua infância, mas você consegue se desenvolver. Consegue, eu sou prova viva disso. Olhem a Fran de 25 anos gente. Atrás com a Fran de Você hoje. já contou uma parte, mas conta pra nós. Não, vamos deixar isso para uma próxima história aí. Acho que o desenvolvimento da nossa inteligência emocional tem que ser aos poucos. Muito bom. Mas tem desenvolvimento, gente. Isso que eu acho mais importante. Você tem que estar preparado para isso. Estar disposto. Totalmente disposto. E é muito importante quando você fala em líder nato. Havia uma crença absurda que só podia exercer a liderança quem tinha esse comportamento de líder nato. E às vezes, por vezes, a gente mesmo olha ali os nossos filhos e fala, esse aqui vai ser um bom líder. Mas isso é mentira. Se você já tem
característica de ser líder e for bem desenvolvido, você vai ser um excelente líder. Uhum. Mas mesmo que você nunca tenha tido nenhum comportamento de liderança, não era você que organizava o grupo de trabalho da escola, da faculdade, não tem problema, você pode aprender a ser líder. E vai ser um excelente líder, porque você vai aprender da forma correta. Não vem a impulsão, né, da personalidade. Então, um líder pode ser desenvolvido, sim. E o líder não é aquele que sempre leva tudo nas costas, né? Que sempre faz tudo, mas é aquele que sabe ensinar, é aquele que sabe formar uma boa equipe, né? Perfeito. E eu acho que é por isso que a Insight tá aí, né? Com certeza. Gente, a conversa muito boa. Isso aqui já daria... Meio que um livro. Com certeza, com certeza. E assim, pra gente tentar dar uma resumida aí na conversa... As empresas hoje precisam de pessoas que se esforcem a ter inteligência emocional. Porque muitas vezes as pessoas são contratadas pela parte técnica, é isso? Eu acho que tem até estudos sobre isso, né? E são contratados pelo técnico e demitidos pelo emocional. Exatamente. Pelo comportamental. Faz muito sentido. Ou seja, se você quer se desenvolver, se você quer ser um excelente profissional, se você quer ser um excelente líder, primeira coisa tem que se conhecer e desenvolver a tua inteligência emocional. É Exatamente. Isso aí. E inteligência emocional é um dos tópicos do curso de liderança, né? Isso, da Insight. Gente, esse curso de liderança, a gente já teve várias experiências de pessoas que fizeram esse curso, começa de uma maneira e saem totalmente diferentes. E eu tenho aqui professoras deste curso, né, que pode trazer para nós a experiência que teve com esses alunos, que eu acho bem interessante colocar aqui para gente. E nos apropriar da experiência deles também, né? Isso. Porque as vivências, elas continuam acontecendo. E a transformação e esse adquirir inteligência emocional, é claro que é com o tempo, mas o curso não precisa ser tão longo para perceber uma grande mudança daquele aluno da primeira aula para aquele aluno lá da última aula. Então, é possível, em pouco tempo, focando nesse desenvolvimento, querendo, porque quem vem para o curso é porque realmente quer se desenvolver, é possível, sim, desenvolver muito em pouco tempo. Isso também eu gosto muito, porque um curso, gente, não é só informação escrita, não é só teoria. Eu acho que é bem a experiência que a gente tem na escola, na Insight, né? Colocar muito na prática. A gente colocar através de dinâmicas, e isso faz com que a pessoa consiga colocar nela uma informação que está escrita. Exatamente, até porque quando você lê, você tem uma absorção do conhecimento, mas quando você pratica e quando você se sente parte, você não esquece mais. Com certeza. E a experiência prática te mostra que não é tão difícil. Quando você só lê a teoria, você pensa, de que forma isso se encaixa a mim? Legal. Como eu vou fazer isso? Eu não consigo visualizar isso acontecendo. E aí, quando o aluno tem essa experiência prática, ele percebe que é mais fácil do que ele imaginava. Então, perfeito. Só tem iniciativa, boa vontade e vir conosco. Com certeza. Como nós estamos na Jornada Insight, gente, essa nossa conversa de hoje faz parte de outras que nós vamos ter aqui na sequência. E assim, acompanha a gente, vocês vão ver que cada vez mais a gente vai trazer informações que com certeza vão fazer uma diferença muito grande na tua vida. É isso? É isso. Muito, muito obrigada, Fran. Muito obrigada, Marcianita. E aí a gente volta a conversar. Então tá bom. Tá bom? Obrigada, Gi. Até a próxima. Até a próxima.